Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, então, vamos trazer as informações do dia, do agronegócio, da economia, a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, e também as cotações de hoje. Então, está no ar a partir de agora o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai realizar no dia 22 deste mês um leilão de troca de arroz em casca pelo produto beneficiado e também ensacado. Conforme a companhia, em nota, o objetivo é realizar uma doação humanitária para Gaza. Nessa modalidade, a Conab concede uma quantidade maior de arroz in natura na troca pelo produto beneficiado, sendo que o percentual de troca será informado em até 2 dias úteis antes do leilão. A Conab diz que os fornecedores encaminham diretamente no local definido no edital, que neste caso vai ser no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, entre os dias 6 de outubro de 2018 e 13 de fevereiro de 2017. Essa ação é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores e toda ajuda humanitária destinada à região será de responsabilidade do Programa Mundial de Alimentos, segundo a Conab. O setor lácteo se articula na região sul para impulsionar as exportações de leite em pó. Foi o que informou em nota o Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, a Sindilat-RS. Em reunião na tarde da última sexta-feira, o consultor Velber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, apresentou o projeto CNA Aliança Láctea, exportação de leite em pó. Conforme nota do sindicato, do Sindilat, o plano sugere a ação a ser adotada pelas indústrias para ganhar mercado, as adequações necessárias e o preço ideal para competir lá fora. De acordo com o Barral, para se tornar competitivo é preciso que o leite em pó brasileiro tenha um preço 7% menor ao da Oceania, por exemplo. Além disso, o documento inclui mecanismos de financiamento de exportação e cálculos de lucros nos casos em que as operações forem concretizadas. Além do Sindilat, participaram da reunião representantes da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, também da Aliança Láctea Sul-Brasileira. Conforme o presidente da Câmara Setorial do Leite na CNA, Rodrigo Alvim, a região sul foi escolhida para encabeçar o projeto porque apresenta o maior potencial produtivo do país, tendo aí um excedente da matéria-prima na região que detém 15% da população do país, mas é responsável por 38% da produção brasileira de leite. O secretário da Agricultura de Santa Catarina, Ayrton Spias, diz que vai ter de escoar a produção para o mercado lá fora. Caso contrário, vai haver muita exclusão no setor. Teremos de escolher quem fica e quem sai da atividade. E o ideal é que, segundo ele, em 2025, 10% da produção brasileira seja exportada. Vamos falar agora de importações. As importações de soja pela China chegou a 8 milhões e 10 toneladas em julho. Segundo, isso significa uma queda de 21% na comparação anual, segundo apontam dados do Ministério do Comércio chinês, que foi trazido e captado pela Datagro. No acumulado de janeiro a julho, as importações alcançaram 52 milhões 880 mil toneladas, recuo de 4% ante ao resultado do mesmo período do ano passado. Vamos voltar a falar agora sobre frete, né? Tem muitas ainda informações que estão saindo, né, do setor produtivo em relação ao tabelamento do frete, que agora é lei. Temos aqui que, pelo segundo mês consecutivo, as exportações do agronegócio no Rio Grande do Sul foram impactadas pelo tabelamento do frete. O setor fechou o mês de julho com 919 milhões de dólares em vendas, em um total de 1.755 mil toneladas. E isso representa a queda de 9,6% no valor e 3,8% também de queda no volume comercializado, se for comparar com junho. O acumulado do ano ainda apresenta crescimento, atinge 10,9% da alta em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados são do relatório de comércio exterior do agronegócio do Rio Grande do Sul, que foi divulgado pelo sistema Farsul. O complexo soja, que é o principal produto do estado no mercado internacional, tem alta de 2,2% em julho e 16,5% no acumulado.
O resultado está diretamente relacionado com a recuperação do farelo e do óleo de soja. Já a oleaginosa em grãos registrou uma nova queda no último mês, 8,8% no valor e 8,1% no volume, os dois de queda. No grupo carnes, teve aumento no valor e volume exportado, 27,6% no valor, 22% no volume exportado, então, de aumento. O grupo cereais caiu 22,7%, o arroz, o principal, que caiu 22,4%. A China se mantém como principal parceiro do agronegócio do Rio Grande do Sul, respondendo por 46% do valor exportado. Falamos ainda sobre frete, né, que a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, ABTrigo, diz que a lei número 13.708/2018, que impõe o tabelamento do frete rodoviário em todo o país, é arbitrária e uma inoportuna interferência governamental no livre mercado. Para além dos aspectos legais, diz a ABTrigo, trata-se de uma medida que desloca para um lado da economia receitas que serão arcadas pelo conjunto da sociedade brasileira e que terá impacto econômico extremamente negativo, gerando aumento de inflação e todos os efeitos deletérios daí decorrentes. A ABTrigo, em ação conjunta com as demais associações setoriais, reafirma que vai buscar junto ao Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, por entender que ela se opõe flagrantemente aos ditames e mandos da Constituição Federal Brasileira. E ainda tem uma outra informação relacionada ao frete, que é sobre fertilizantes. As margens das fertilizantes Heringer foram reduzidas no segundo trimestre pela alta de matérias-primas, pela greve dos caminhoneiros e pela valorização do dólar ante o real. Isso foi o que disse o presidente da Fertilizantes Heringer, Dalton Carlos Heringer, numa teleconferência com investidores. As altas da ureia, cloreto de potássio e MAP no decorrer do trimestre pressionaram os custos. Neste período, houve a questão da greve dos caminhoneiros e a alta da relação dólar-real, disse Heringer. Segundo ele, entretanto, as novas vendas em junho tiveram margens boas em relação às verificadas de janeiro a maio. E o diretor financeiro de relações com investidores da companhia, Rodrigo Bortolini Rezende, ressaltou que a greve dos caminhoneiros distorceu a dinâmica do setor. Vamos falar agora sobre lei, ainda mais uma outra lei, que é a medida provisória 842/2018, que anula a renegociação de dívidas rurais oriundas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, a PRODECER, e do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária, o PROCERA, que vai ser apreciada amanhã, terça-feira, dia 14, no Congresso Nacional por uma comissão mista da Câmara e do Senado. A partir das 15 horas, os parlamentares da comissão eles vão se reunir para apreciar o relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, segundo informou a Câmara em notícias. O texto foi lido na última reunião, quando foi concedido um pedido de vista. Conforme a nota, o texto revoga 5 artigos da lei que autorizou as renegociações. No caso do PRONAF, um dos dispositivos revogados concedia um desconto entre 40% a 80% na liquidação das operações contratadas até 2015, diz o portal. A medida provisória revoga ainda um artigo da lei 13.340/16, que autorizou um desconto para a liquidação de débitos de produtores rurais com linhas de financiamento bancadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O governo federal, porém, alega que os dispositivos revogados gerariam um custo para os cofres públicos superior a 17 bilhões de reais neste ano. E o valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros recuou em 15 estados no Distrito Federal na semana passada. Os dados são da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em 10 outras unidades da federação houve alta e em Roraima os preços não variaram entre as semanas. Na média nacional, os preços médios recuaram 0,27% entre as semanas, passou de R$ 4,473 para R$ 4,461. Em relação ao etanol, os valores médios do etanol seguem vantajosos sobre a gasolina
em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso, 5 dos maiores produtores do país, e também no Rio de Janeiro. Também é levantamento da ANP e como se considera aí um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso, nesses estados a relação é a seguinte: Mato Grosso, média 56,23% do preço da gasolina. São Paulo, média 58,33%. Goiás, 60,20%. Em Minas Gerais, 60,99%. No Paraná, a paridade está em 63,37%. No Rio de Janeiro, 68,25%. E na média brasileira, a paridade é de 60,26% entre os preços médios do etanol e da gasolina, também favorável ao biocombustível. Lembrando que a gasolina é mais vantajosa em Roraima, com a paridade de 90,32% para o preço do etanol. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site para saber mais, para ter mais detalhes, que é bortoliniimóveis.com.br. Vamos então agora às informações relacionadas à economia. A balança comercial brasileira teve registrado um déficit de 277 milhões de dólares na segunda semana de agosto, dos dias 6 até o dia 12, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O saldo negativo é resultado de exportações de 3 bilhões 444 milhões de dólares e importações de 3 bilhões 721 milhões de dólares. Nas duas primeiras semanas do mês, o resultado da balança foi positivo em 41 milhões de dólares, com vendas de 5,814 bilhões e compras de 5,773 bilhões de dólares. Pela média diária de exportações, houve uma queda de 14,2% nas vendas ao exterior nas duas primeiras semanas de agosto, com relação à média no mesmo mês do ano passado. Nessa comparação, o valor diário caiu de 846,6 milhões para 726,7 milhões de dólares. Já as importações, nas duas primeiras semanas de agosto, cresceram 19,6% em relação à média diária de agosto do ano passado. Passou de 603,4 milhões de dólares para 721,7 milhões de dólares por dia. E hoje foi divulgado, segunda-feira, né, mais um boletim um boletim Focus, né, do Banco Central, mostrando qual é a perspectiva aí de alguns indicadores econômicos para o ano de 2018 e também 2019 pelo mercado financeiro. A gente vê que o IPCA, que é a inflação oficial, a expectativa caiu de subiu de 4,11% para 4,15% a inflação para este ano de 2018. Para o ano que vem, o IPCA deve ficar em 4,1%, segundo o mercado financeiro brasileiro. Em relação à taxa básica de juros, 6,5%, o atual patamar. A expectativa continua mais essa semana neste patamar, 6,5% em 2018 e no ano que vem, em 2019, 8%. Tivemos aí uma queda na perspectiva de PIB de 1,5% que estava na semana passada para 1,49% a expectativa do PIB neste ano de 2018. Para o ano que vem, a expectativa é de que o PIB cresça 2,5%. Também hoje foi divulgado que a Receita Federal vai pagar a restituição do terceiro lote do imposto de renda no dia 15 de agosto, portanto depois de amanhã. Desde o dia 9 de agosto, o lote já está disponível para consulta. Os pagamentos vão ser realizados de acordo com as ordens da declaração. O crédito bancário, totalizando aí 3,6 bilhões de reais, vai ser depositado na conta corrente ou então na conta poupança indicada na declaração. Também, a partir de amanhã, terça-feira, trabalhadores de todas as idades que tiverem direito a cotas dos fundos dos Programas de Integração Social, o PIS, e também do PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, poderão sacar seus recursos. O prazo vai ficar aberto até o dia 28 de setembro. Desde o dia 8 de agosto, o crédito para correntistas da Caixa Econômica Federal, que recebe o PIS, né, e do Banco do Brasil, que recebe o PASEP, está sendo feito automaticamente. A partir de amanhã, todas as pessoas poderão então sacar os recursos corrigidos. A partir de 29 de setembro, só será possível receber então as quantias dos dois fundos nos casos previstos na lei.
Vamos agora saber como é que foi a semana passada e qual é a expectativa de indicadores, principalmente na área financeira, com o economista da XPF, o Gustavo Ponzoni. Vamos ouvir. Boa tarde, senhores. Bom final de tarde a todos. Então, mais uma visão macroeconômica aí para a semana. Retrospectiva da última semana. A semana teve a primeira amostra de mercados adotando postura cautelosa com rumores envolvendo pesquisas eleitorais. Uma amostra então que lembra o comportamento do período da campanha em 2014. Tivemos também o primeiro debate entre os presidenciáveis. O evento sem grandes destaques positivos entre os que lideram as disputas. Então, também na semana, o Banco Central divulgou a ata do Copom, documento muito em linha com o comunicado da semana anterior, apontando o impacto transitório da greve na inflação e destacou a necessidade de um comprometimento com as reformas aí durante a disputa eleitoral. Então, essas reformas aí serão assuntos bem importantes nessa campanha eleitoral, nessa corrida eleitoral aí do ano. Em termos de indicadores, o IPCA de julho subiu 0,33, o esperado era 0,26. Resultado, teve forte desaceleração ante junho, então que veio a 1,26. Vendas do varejo também recuaram aí 0,3, acima do esperado de 0,2, ainda teve impacto da greve. Sofreu distorção da Copa do Mundo também. No âmbito internacional, destaque negativo para a crise envolvendo a economia da Turquia e seu risco de contágio na Europa e em mercados emergentes. Nova rodada de tarifas entre China e Estados Unidos também afetou o apetite a risco. Entre os indicadores, destaque para a inflação na China, que subiu 2,1% na comparação anual, o esperado era 2%. Nos Estados Unidos, a inflação subiu 2,9% em julho, então abaixo do esperado de 3%. Perspectiva aí para essa semana, foco no resultado de serviços, então atividade econômica e PNAD em termos de índices nacionais. E na política é importante colocar no radar os registros das candidaturas no TSE e o debate aí na Rede TV durante a semana. No exterior, resultados chineses, então vendas do varejo, produção industrial e taxa de desemprego, PIB, CPI na zona do euro e varejo, produção industrial e confiança do consumidor nos Estados Unidos. Bom final de tarde a todos. Na próxima semana a gente retorna aí então. Abraço. Sobre a questão da aversão ao risco, o Brasil, segundo o Ministério da Fazenda, diz que o Brasil está pronto para atuar nos mercados financeiros em caso de excesso de volatilidade. Uma fonte do Ministério da Fazenda disse isso hoje a Reuters, se referindo então à situação da Turquia, que vem aumentando essa aversão ao risco em mercados globais, com um impacto mais forte em mercados emergentes, como é o caso do Brasil também. O Banco Central diz que o Brasil está bastante pronto para agir se garantir em caso de excesso de volatilidade, informou essa fonte, em condições de anonimato, lembrando que a disposição de atuar se necessário, diz a fonte, é a mesma de quando houve intervenção conjunta do Tesouro e do Banco Central. Do fim de maio ao início de julho, o Tesouro realizou uma série de leilões extraordinários de títulos soberanos para garantir o bom funcionamento dos mercados em frente à forte volatilidade e com a escalada das tensões comerciais e temores de mais aperto monetário nos Estados Unidos e também com a greve dos caminhoneiros no Brasil e também com incertezas sobre as eleições presidenciais de outubro. Tudo isso pode afetar de alguma forma o mercado e, segundo então esta fonte, diz que o Banco Central está pronto, se for necessário, então, fazer alguma atuação nos mercados financeiros. Vamos agora saber como é que foi hoje o índice Bovespa e também o dólar. Olha, o início da sessão, quando abriu 10 horas da manhã, o Ibovespa estava, segundo os analistas, caminhando aí para mais uma queda, mais um dia de queda. Lembrando que na semana passada, na sexta-feira, o índice caiu 2,86% e teve uma queda expressiva aí nos últimos 5 pregões, que caiu 6%. Foi aí o pior período desde a semana do Joesley Day. Bom, mas dessa vez o movimento de aversão ao risco do mercado ocorre por conta da crise entre Turquia e Estados Unidos, como a gente está falando, Essa crise contaminou os mercados emergentes e europeus.
Apesar deste movimento, a aversão ao risco no mercado brasileiro teve principalmente ele foi mais impactante, né, no mercado de câmbio. O dólar hoje registrou nova alta de 0,86%, fechou a R$ 3,8973 na venda. Aí então, depois, né, de que começou ali mais em queda, né, o índice Bovespa, ele conseguiu mostrar força, engatou fortes ganhos no final do pregão e fechou em alta de 1,28% a 77.496 pontos. Então, mostrando aí que seria, né, a sexta queda seguida pelo início do pregão, mas depois reverteu e conseguiu fechar o índice de hoje no campo positivo. Vamos ver agora como é que fica o clima, né? O clima para a região sul e também para a região centro-oeste. A gente começa aqui então com a região sul, a gente pode ver no mapa, né, que mostra ali um pouquinho de chuva numa parte do Rio Grande do Sul, mas depois o restante ali da região tem tempo bom. Então para amanhã, terça-feira, a previsão diz assim, ó: uma frente fria avança para o sul, deixando o céu com muitas nuvens e provocando chuva no sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. As demais áreas do Rio Grande do Sul têm sol e aumento de nuvens, mas sem chuva. Sol forte nas demais áreas do sul, com tempo seco. Agora, então, vamos ver como é que fica na região centro-oeste. A região centro-oeste, a gente vê o mapa ali, né, que é de tempo bom, né? Deixa eu ver aqui esta região para ver como é que está o tempo bom em grande parte, mas também tem algumas outras partes, especialmente lá na região norte, que pode chover. Então diz assim a previsão do tempo para amanhã, terça-feira: sol e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no norte e oeste de Mato Grosso. Dia de sol e tempo seco nas demais áreas do centro-oeste. A nebulosidade aumenta à tarde no oeste de Mato Grosso do Sul, mas por enquanto não tem previsão de chuva, é o que diz então a previsão para a região centro-oeste. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Acesse o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos então agora às cotações, para a gente saber como é que ficam as cotações nesta segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018. A gente sempre, né, começa aqui com as cotações do farelo de soja em Ponta Grossa, valor da tonelada R$ 1.370. Paranaguá, R$ 1.385. A soja saca em Passo Fundo, R$ 82. Paranaguá, R$ 88. Em Rio Grande também, R$ 88. E em Rondonópolis, R$ 75,50. Agora a saca do milho em Passo Fundo, R$ 43. Em Ponta Grossa, R$ 39,50. Em Rondonópolis, R$ 28. Tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 900. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.050. E em Carazinho, R$ 900 a tonelada. Agora o arroz em casca em Pelotas, R$ 43,45. Em Cachoeira do Sul, R$ 43,80. Em Jaraguá, R$ 42,50. Vamos agora para o feijão carioca, Ponta Grossa, R$ 70. O feijão preto em Santa Maria e em Lagoa Vermelha, R$ 120. Indo agora para o boi gordo, em Barretos, a arroba R$ 144. O boi gordo no Rio Grande do Sul, quilo R$ 4,75. E a arroba do boi gordo em Tocantins, R$ 132. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,00. A média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,82. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90 o quilo. E em São Paulo, frango vivo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Agradecemos a sua audiência. Lembrando que este programa ele é feito ao vivo, né, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E depois ele fica gravado nas redes sociais e também
no nosso canal no YouTube. Então é só acessar para assistir a qualquer momento que você quiser. Lembrando que você pode participar, seja através das redes sociais, seja também através do WhatsApp. Se você preferir mandar uma mensagem via WhatsApp, anota aí o telefone 549-9116-9140, 549-9116-9140. Também todas as informações e outras, além dessas que a gente traz aqui no Destaque Rural Notícias sobre o agronegócio, você pode acompanhar acessando o site destaquerural.com.br. Uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.